Olá, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Uau, faz o quê? Mais de um ano que eu não apareço por aqui e eu tô muito feliz de estar de volta pra gente falar sobre muitos filmes e séries de TV e, é claro, também pra explicar por que eu sumi. Se você me acompanha lá no Instagram, no @Rafa Gomes, você sabe por que eu tive que me ausentar. Se você não me acompanha, não tem problema, porque eu vou explicar tudinho aqui no final desse vídeo. Mas primeiro a gente vai falar e muito sobre Twisters, que eu pude assistir em primeira mão, antes de todo mundo, ao lado de o quê? Umas 7 pessoas. Eu assisti esse filme porque eu fui entrevistar o elenco, que foi uma delícia. Então a gente vai falar sobre esse filme e no final do vídeo eu explico por que eu sumi durante esse um ano. Agora, se você é um curioso que chegou aqui, interessado em saber qual foi a razão do sumiço, você pode pular já pro final do vídeo, a linha do tempo tá toda aqui embaixo para você poder conferir. Mas vamos lá falar sobre muito filme, muita série. Eu tô de volta, tô muito feliz de estar aqui com vocês e a gente vai falar agora sobre Twisters. Vale ou não vale o play? Vem comigo, que eu te conto agora. Are those fireworks? Yes, ma'am. He's insane. Oi, pessoal, eu tô tão feliz de estar aqui de volta falando sobre Twisters, produção dirigida por Lee Isaac Chung, que não é um cineasta qualquer não, viu? Porque ele fez um filme aí aclamadíssimo, indicado ao Oscar, vencedor também, intitulado Minari. Minari foi dirigido e roteirizado por Lee Isaac Chung, mas aqui, em se tratando de Twisters, ele assina apenas a direção de um filme que foi roteirizado por Mark L. Smith, que é o mesmo roteirista de Operação Overlord, o mesmo roteirista de também O Regresso. Ele tem alguns filmes bem legais no seu currículo, e agora tem Twisters, que é uma produção que me surpreendeu demais. Se você lembra do clássico dos anos 90, ele era super popular aqui no Brasil, fez muito sucesso também na TV Globo, principalmente na Sessão da Tarde, foi exibido uma porção de vezes no quadro Sessão da Tarde. E aqui Twisters não apenas honra esse clássico dos anos 90, como logo de cara também já traz o resgate, o renascimento dessa franquia. A gente sabe que filmes catastróficos, produções que abordam catástrofes naturais, tiveram o seu apogeu lá nos anos 90 e nos anos 2000. Esse estilo, esse subgênero de produções que se encaixa dentro da ação, ele acabou se perdendo com o passar das décadas, foi ficando um pouco mais ali recluso nos anos 90 e nos anos 2000, mas Lee Isaac Chung e Mark L. Smith, junto dessa parceria com a Universal e a Warner Brothers, decidiram trazer essa franquia de volta e fizeram um trabalho excelente. Esse é um filme um pouquinho longo, mas eu vou falar pra vocês que é uma das experiências cinematográficas do gênero de ação mais gostosas que eu assisti nos últimos anos. Ele é um filmão pipoca, é um ótimo blockbuster, teve um investimento riquíssimo que foi muito bem trabalhado e a gente aqui tem uma união certeira entre efeitos visuais riquíssimos e também um trabalho de efeitos práticos que funcionou bem demais na prática. Quase sendo redundante aqui, né, gente? Falando riquíssimos, práticas. Enfim, esse é um filme que no resultado final funcionou de uma maneira que me surpreendeu. Eu confesso pra vocês que eu estava com as expectativas bem baixas, porque fez muito sucesso nos anos 90, como eu falei pra vocês, é um gênero que já estava em desuso, Hollywood tinha deixado esse formato bem pra trás, mas a forma como eles trabalharam a construção dos personagens faz com que Twister seja uma das experiências mais gostosas pra se assistir no cinema em 2024. Ele é um filme que foi lançado num período muito bem estratégico, porque ele tá sendo lançado durante o verão norte-americano, que é quando a gente tem um boost nos cinemas, muita gente tá de férias, né? A gente tá falando do período de férias escolar lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E no hemisfério sul, de maneira geral, a gente tem as férias de inverno, que são férias mais curtas, em torno de 2 semanas, que também é tempo suficiente para levar a galera pros cinemas. E a primeira semana, a segunda semana de julho é quando começam as férias nas escolas, então eles estão chegando ali para poder pegar o público familiar. E eu já te digo que Twisters, ele é um filme totalmente family friendly, ele foi feito para todas as audiências, ele é um filme que, assim, em termos de linguagem, é um filme mais limpo, é um filme também que tá completamente livre de agendas progressistas, a gente não tem nenhum tipo de lacração específico aqui, ele é um filme limpo. A gente percebe que Hollywood tá finalmente acordando, abrindo os olhos para tudo que a indústria acabou sofrendo nesses últimos 2 anos, 3 anos, e tá começando a fazer uma mudança na forma de produzir filmes. A gente tem um roteiro aqui cujo único objetivo é realmente entreter a audiência. Eles brincam um pouco com a parte científica, porque como a gente sabe muito bem, Twisters é um filme relacionado a
mudanças climáticas. É também um filme que tem um background muito científico, justamente por conta das formações de tornados, aquela coisa toda. Então ele é um filme que flerta com essa parte um pouco mais técnica, mas mesmo que você não entenda os meandros técnicos relacionados a um twister, você não precisa se preocupar, porque isso em nada interfere e impacta na sua experiência enquanto audiência. Pelo contrário, mostra que o Lee Isaac Chung e que o Mark L. Smith tiveram um cuidado em trazer um background um pouco mais formal, mas tudo isso para poder calcar, para poder deixar firme todo o alicerce do entretenimento em si. A gente tem aqui Glen Powell, que é o menino do sorriso de ouro, que foi eleito ali pela Hollywood Reporter como um dos atores que é um dos mais cotados em Hollywood, a partir de uma pesquisa que eles fizeram com diversos estúdios, produtores, diretores e roteiristas. Então o Glen Powell tá na crista da onda desde o lançamento de Top Gun Maverick. Gente, 2024 é o ano dele, ele já estreou o ano com Todos Menos Você, que foi um sucesso no início do ano, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Também veio aqui pro Brasil nos cinemas com Assassino por Acaso, que aqui foi lançado nos cinemas, mas nos Estados Unidos foi lançado pela Netflix. Eu assisti esse filme lá no Festival de Sundance. Se você já me acompanha no Instagram e no TikTok, você viu minha cobertura no Festival de Sundance, você viu que eu falei desse filme. E agora ele tá chegando com seu terceiro filme, gente. A gente mal virou o semestre e ele já chegou com um novo filme, que é a sequência de Twisters. A gente também tem a Daisy Edgar Jones, que fez a série Normal People. Ela fez um filme da Hulu, que é um filme que eu adoro, chamado Fresh, que ela estrela esse filme com o Sebastian Stan. Outro filme que eu vi no Festival de Sundance também. Esse já é um filme de gênero, é um terror com uma pegada de suspense. E a gente também tem Anthony Ramos, que é brilhante. Ele tá na peça da Broadway Hamilton. Ele também fez Into the Heights, que em português foi traduzido para Um Bairro em Nova York, se eu não me engano, esse é o nome do filme, vocês estão vendo aí na tela. Então a gente tem um elenco de protagonistas muito bem calcado, muito bem consolidado, personagens que são muito fortes, personagens que não ofuscam uns aos outros. A Daisy Edgar Jones e o Glen Powell, obviamente, são os grandes protagonistas, mas de maneira alguma os seus papéis se ofuscam. A Daisy Edgar Jones não é a clássica Mary Sue, que é aquela personagem que a gente conhece muito bem pelo linguajar cinematográfico, que é uma personagem que nasceu sabendo, nasceu fazendo, nasceu sendo a melhor, a maior de todos. Ela não precisa de ninguém para ser ensinada, ela é aquela que ensina a todos. Essa personagem da Daisy Edgar Jones não chega nem perto da Mary Sue. A gente vê a sua jornada de heroína aqui como uma mulher que passou por um trauma, tá tentando vencer esse trauma, tentando se recuperar, e ela vai precisar da ajuda de outras pessoas para poder vencer os seus traumas, os seus medos, vencer o seu próprio passado. E quem vai ajudá-la muito nisso é o personagem do Glen Powell, que se chama Tyler, que é um personagem extremamente másculo, viril. Ele é a persona de um cowboy americano. Eu amei a caracterização dele. Eu não sabia o quanto eu precisava do Glen Powell como um cowboy. E ele mandou bem demais nesse filme. E o Anthony Ramos, ele tá aqui como um personagem que ele oscila entre coadjuvante, entre protagonista, e de qualquer maneira, ele manda muito bem em tela, porque ele funciona muito bem como um personagem que não apenas dá suporte pro passado da protagonista, da Daisy, como também dá suporte para o seu presente e para o seu futuro. Então ele é um personagem de elo que funciona bem demais aqui, sempre oscilando entre o protagonismo e também entre o papel coadjuvante. Esse é um filme que, em termos de cenas de ação, brilha a todo momento. Ele foi rodado durante o período de tornados lá nos Estados Unidos. Isso foi uma das coisas mais legais que a própria Daisy falou pra mim na nossa entrevista, que eles estavam gravando durante um período muito específico. Então, além deles se colocarem muito em risco durante o período de produção, eles também estavam numa região que é extremamente propícia para tornados. Então, eles estavam ali naquela atmosfera, vivendo todo aquele universo de maneira muito mais realista. E isso impacta diretamente na nossa experiência enquanto audiência, porque a gente percebe muito bem o quanto a gente tem de efeitos práticos ali. Muita coisa foi construída, muita coisa foi feita, muita coisa foi vivida na pele. Então, a gente tem os efeitos visuais dando suporte naquilo que, obviamente, é impossível fazer com efeitos práticos, mas de maneira alguma, os efeitos visuais, eles suprem ou superam os efeitos práticos. Isso pra mim, isso aí é chef's kiss. É 10 de 10 pra mim, porque eu acho que é isso que a gente sente muita falta em Hollywood.
Nós chegamos num patamar em que tudo é feito com a ajuda da tela verde, do chroma key, então obviamente que a gente sente um pouco de falta daquele aspecto mais cru, mais real, aspecto de filmão old school. E o filme, ele tem essa atmosfera bem de cinema dos anos 90, que é aquele filme em que os personagens são muito fortes, são personagens muito estabelecidos, nós temos também a clássica jornada do herói que funciona bem demais na tela, e a gente tem aquele flerte fatal entre os personagens, um flerte que vai seguir do começo ao fim, mas que de maneira nenhuma ofusca o papel que eles têm ali como dois profissionais que entendem de tornados, possuem objetivos muito específicos e acabam enxergando um no outro como parceiros e não como oponentes, como a gente vai enxergar por boa parte do filme. É uma delícia de assistir, você tá ali sentado na poltrona do cinema e você se sente banhado por aquela experiência, é uma experiência que te consome, você é transportado para as expectativas dos personagens, para suas frustrações, para os seus anseios, para o desejo de seguir em frente, de superar os traumas, as dificuldades. Então é um filme que te leva por todas as jornadas dos protagonistas. Isso é bom demais, eu senti muita falta disso. E é um blockbuster assim, da mais alta qualidade, da mais alta patente. É um filme que deve ser visto na maior tela possível. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme 2 vezes, assisti ele também em IMAX, que é obviamente uma delícia. Se você pode assistir esse filme em IMAX, vale a pena, porque o trabalho de mixagem de som é brilhante, é um trabalho riquíssimo, justamente porque a gente tá falando de um filme que mexe com catástrofes naturais, então a sonoplastia, ela tem um papel fundamental aqui dentro da trama, ela é quase como um personagem, porque os ruídos, as destruições que a gente vai ver ao longo do filme, desde destruições de prédios, de estruturas, até mesmo todos os ruídos que um tornado dessa magnitude gera, tudo isso tem que ser muito vivo para que a nossa experiência seja realista. Você quer assistir um filme de catástrofe natural e quer entender que aquilo não apenas é possível, como acontece. E isso vai fazer com que a sua experiência seja ainda mais intimista e vai fazer com que você se conecte com o drama dos personagens. Nós temos tudo isso, ainda assim, regado por um doce humor que muitas vezes é pautado pelo personagem do Glen Powell, que fica entre aquele galã de cinema extremamente hollywoodiano, ele é belíssimo. Eu conheci o Glen Powell lá no Festival de Sundance, entrevistei ele também pro filme Twisters. Eu posso garantir que esse boy é bonito, embora ele tenha traços que levemente se assemelham com uma capivara. Mas ele continua belíssimo, viu, gente? É a capivara mais linda que eu já vi na minha vida. Mas que ao mesmo tempo tem esse viés um pouco mais debochado, mais despretensioso. Então ele é um personagem que você ama odiar e odeia amar. Que é exatamente o mesmo sentimento que a personagem Kate, vivida pela Daisy Edgar Jones. Eu amei esse filme, eu saí de lá simplesmente revigorada. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme de catástrofe que fosse tão rico, tão poderoso e tão prazeroso assim. Como eu falei pra vocês, esse estilo ficou lá nos anos 90, nos anos 2000, mas Twisters conseguiu resgatar isso de uma maneira excelente, entregando um entretenimento muito bom. Tô muito feliz de ver o Lee Isaac Chung mexendo com um filme aqui que é um pouco mais pop, uma pegada bem blockbusters, e eu acho que esse filme não apenas abre margem para uma sequência, como eu creio que a Universal está disposta a investir pesado nessa franquia. Mas é claro que tudo vai depender de como o filme vai se sair nos cinemas. As minhas expectativas estão altas, porque ele é um filme gostosíssimo de assistir, vale muito a pena você assistir na tela IMAX, se você tem isso na sua cidade, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro ou em outra grande cidade que tenha esse formato para você assistir, porque ele é um filme que ele é feito em uma escala colossal, nos mesmos padrões de Duna. Obviamente que Duna é um épico, então a gente tá falando de um filme que tem uma outra proporção, mas em termos de escala cinematográfica e qualidade fílmica, Twisters tá ali nesse mesmo nível de grandiosidade. Eu amei, eu vou levar o meu esposo para assistir esse filme, então vocês já estão vendo aí que eu já vou assistir esse filme 3 vezes, já vi 2, eu vou assistir pela 3ª vez, e eu quero que vocês me digam, vocês estão animados para assistir Twisters? Eu não dava nada, mas o filme não apenas prometeu, como entregou muito, e é um ótimo filme para você assistir com a sua família, sim. Mas não se esqueça de checar a classificação etária do filme, e é claro, não se esqueça de checar se você tá inscrito aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário e me conta o que você tá achando. Você tá animado para assistir esse filme? Pretende assisti-lo? Esse filme estreia nos cinemas no dia 11 de julho, então corra para assistir Twisters na maior tela possível, vocês não vão se arrepender, não. Agora que terminou a nossa conversa sobre Twisters, eu vou explicar para vocês por que eu sumi, o que aconteceu nesse período e como que eu tô no momento. Então tá, no início do ano a minha mãe
tava tendo dificuldade de enxergar num dos olhos, a gente achou que pudesse ser alguma coisa relacionada à vista dela, mas não pensávamos que seria algo muito sério, porque a mama tava bem, tava normal, a gente tinha acabado de virar o ano, ela tava sendo fofa e maravilhosa como ela sempre foi, tava tudo normal aparentemente, mas em pouco tempo a gente descobriu que na verdade ela não tava bem. E assim foi tudo muito rápido. No começo ela foi fazer alguns exames, estava na dúvida se poderia ser um tumor no cérebro ou se poderia ser uma infecção no cérebro também, porque isso poderia acontecer. Mas por fim descobrimos que ela na verdade estava com um tumor maligno no cérebro e era extremamente grave o caso dela e não tinha nem como operar. E ela tava bem, ela tava tendo dificuldade de enxergar de um dos lados, a memória dela não tava muito boa nesse período, ela esquecia algumas coisas, assim. Não era problema de memória como a gente vê com uma pessoa que tem demência, era um problema de memória, assim, memória um pouco mais, sabe, às vezes coisa recente que a gente tinha acabado de conversar, que ela não lembrava, ou às vezes alguns nomes que ela esquecia, nome de alguma coisa, de algum produto, nada fora do normal, até porque a mama, ela nunca teve uma memória muito boa, então a gente já estava acostumado com ela não ter uma memória muito boa, então a gente via que ela tinha essa dificuldade, mas a gente não achava que era algo muito sério. Quando começamos a suspeitar que era um tumor, a gente obviamente ficou mais preocupado e tal. A minha mãe ia ter que fazer uma biópsia estereotáxica, que é uma microcirurgia no cérebro para poder tirar uma amostragem para detectar se é tumor ou não. Mas até chegar esse período ela estava bem. Ela estava bem, a gente estava monitorando e tal, mas o que aconteceu? Ela teve uma convulsão muito severa durante o almoço. Eu vim para Santos, hoje eu moro em Santos de vez. Vocês sabem que eu sempre fiquei entre Cuiabá e Santos, mas eu acabei mudando para Santos de vez no ano passado. E quando eu vim para cá, para Santos, para ficar com ela, para poder acompanhá-la nessa biópsia que ela ia fazer, no segundo dia que eu estava aqui, ela teve uma convulsão muito severa e foi parar na UTI. E daquele dia em diante, a nossa vida nunca mais foi a mesma como família. Porque ela piorou muito, ela ficou muito tempo internada, e essa convulsão que ela teve trouxe danos irreversíveis para minha mãe. Então, a gente entrou numa espiral muito, muito, muito tensa. Eu vou tentar falar sobre isso sem chorar, até porque agora de pouco, antes de gravar esse vídeo, eu tava gravando vídeo pro Instagram e só de falar nisso eu comecei a chorar. Talvez eu nem chore pelo fato de já ter chorado bastante antes. Mas eu tô falando isso tudo de forma bem resumida, tá, gente? Se tiver um pouco confuso, vocês podem deixar perguntas aí nos comentários. Mas depois que ela teve a convulsão e ela foi internada, a nossa vida virou do avesso, porque a mama, ela acabou se tornando uma pessoa acamada, ela foi de uma mulher que era extremamente ativa, muito saudável. A minha mãe tinha o mesmo corpo de quando ela tinha 20 anos de idade, depois de ter 2 filhos, era uma mulher muito saudável, se alimentava muito bem, praticava muita atividade física, e ela foi de uma mulher que era assim para uma mulher que ficou acamada. E com o passar do tempo, ela foi perdendo os movimentos. Porque o câncer era um câncer que pressionava a área da cognição e não tinha como operar esse câncer. E pelo fato dele ser inoperável, então todo o tratamento que a gente fazia eram tratamentos para minimizar as consequências. Então ela fez quimioterapia, ela fez radioterapia, mas obviamente que não regrediu o suficiente. No começo da radioterapia a gente teve um feedback bem positivo, assim, ela melhorou de uma forma muito significativa, mas pouco depois ela começou a piorar muito. Porque um câncer no cérebro, ele é isso, gente, ele rouba tudo da pessoa, do paciente, ele rouba tudo do paciente. E a cada dia é uma perda diferente. E foi isso que a gente viveu com a mama, foi uma perda diferente a cada dia. Então eu não tinha nem condições de mexer com YouTube, seja lá o que fosse. Eu tava morando em Cuiabá, quando a minha mãe teve a convulsão. Eu estava aqui para passar 2 semanas, 3 semanas eu ia passar com ela. Eu nem tinha trazido roupa direito, eu trouxe pouquíssimas roupas, porque eu ia ficar aqui pra gente ir fazer o procedimento médico, eu ia acompanhá-la e depois eu ia voltar para casa. Mas como ela teve essa convulsão, ela foi parar na UTI e desde então a gente foi descendo uma ladeira gigantesca, meu esposo veio para Santos e ficamos todos aqui tentando cuidar da minha mãe. O meu irmão que mora na Holanda veio para cá também.
Então, assim, foi um ano de 2023 muito difícil, porque, acima de tudo, mais do que você tratar um câncer, que já é muito difícil, pior ainda é você tratar um câncer que você sabe que não tem cura. Eu orava muito para que o Senhor curasse a minha mãe do câncer, mas eu também orava muito para que o Senhor fizesse a vontade dele. Não quer dizer que foi fácil entender isso, na verdade foi muito difícil, porque a minha mãe, ela sempre foi uma das minhas pessoas favoritas nessa vida, uma das pessoas que eu mais amo no mundo todo, e também uma das pessoas que mais me apoiou aqui no YouTube, nas redes sociais, no meu trabalho com cinema e série de TV. Eu tenho um apoio muito grande da minha família, gente. Mas ninguém me apoiou como ela me apoiou. Eu sempre tive muito amor, muito carinho, muita admiração e muita torcida da minha família. De verdade, eu sou muito grata a eles por isso. Mas, vou pegar um lenço aqui. Ninguém me apoiou como a minha mãe me apoiou. Ninguém torceu por mim como a minha mãe torceu. E assim, durante todo esse período que a gente ficou cuidando da minha mãe, a minha mãe infelizmente faleceu em setembro do ano passado. Eu tirei o ano de 2023 para cuidar dela. Todos nós nos dedicamos muito a ela. Meu esposo, meu irmão. Meu irmão fez uma ginástica gigantesca, porque ele tem a esposa dele, ele tem as filhas dele, as minhas sobrinhas. Ele estava esperando a segunda filhinha dele. E assim, mesmo com tudo que ele estava vivendo e com todos os desafios na profissão dele, ele também veio para cá, para o Brasil. Acho que veio umas 3 vezes para dar assistência, para cuidar. Meu pai também. Meu pai foi um herói nesse período. Todos nós sofremos muito, mas também crescemos muito como família, nos curamos muito nesse processo também. E vivemos o luto em vida, né, gente? Porque é difícil você viver com uma doença dessas, assim. Principalmente quando você tem uma pessoa que é tão ativa, é aquela pessoa que é a força motriz da casa, e de repente aquela pessoa tá acamada, e aos poucos ela não vai conseguindo enxergar, e aos poucos ela não vai conseguindo falar. Ela não vai conseguindo mais andar. E a gente viveu todas essas etapas com a mama. Num processo de luto em vida, que é a pessoa não se foi, mas todos os dias você tá perdendo ela cada vez mais. E aí depois que a mama se foi, eu ficava muito com aquilo. Eu não tenho cabeça para mexer com o canal, não tenho condição, não tem como eu ficar com isso agora. Não dá para mexer com isso, não dá. E fui tentando aos poucos retomar o Instagram e o TikTok. Fui mexendo, não no mesmo ritmo que eu mexia, até porque eu passei por tanta coisa, sabe? A gente fez de tudo, assim. Quem já teve uma pessoa acamada na família sabe como é muito difícil. Nós tínhamos uma equipe de cuidadoras, que eram técnicas de enfermagem, que davam assistência pra gente, mas a gente não tinha cuidadoras 24 horas, a gente tinha 12 horas, a gente tinha 12 horas de cuidadora. Então, o período noturno nós nos revezávamos, né? Então, a gente acordava de madrugada para trocar fraldas da minha mãe, para fazer assistência dela naquilo que precisava, né? Mudança de leito e etc. E assim, depois que você passa por uma situação dessas, quando você tá passando pelo processo, você sabe o quanto aquilo é desgastante, mas você não tem noção do que aquilo de como aquilo vai transformar você. Depois que a mamãe faleceu, assim, eu continuava acordando de madrugada, porque eu tinha o hábito de acordar de madrugada para ajudar a trocá-la junto com meu pai. Meu irmão também fazia essas trocas quando estava aqui com a gente. Então, assim, durante muitos meses eu acordava de madrugada, eu perdi o sono de madrugada. Eu ainda estou recuperando o meu sono. Ainda não tem 1 ano que a mamãe faleceu, então, assim, eu ainda tô patinando muito em reestabelecer a minha rotina de sono, estabelecer também uma rotina mais adequada de sono. Meu sono, ele é muito errático. Eu brinco com os meus amigos que o meu sono virou sono de mãe.
acordo de madrugada, perco sono, não consigo voltar a dormir. E nessas horas, quando eu não consigo voltar a dormir, eu fico orando, conversando com Jesus, até voltar a pegar no sono. Então, assim, depois que a mama se foi, a gente passou por todo esse processo, né? Que é o depois, né? Tem uma palavra no inglês que se chama aftermath. E aftermath é tipo... não existe essa palavra no português, até onde eu sei, mas é uma palavra que diz respeito a... Tipo, é o depois de uma tragédia, de uma catástrofe, de algo horrível. Que é aquele depois em que tem cacos, tristeza, pedaços para serem coletados do chão. Então, a gente tá ainda nesse processo de aftermath, desse depois. E, glória a Deus, a gente tá melhor. Eu tenho uma sobrinha linda que nasceu, que é minha filhada. Então, agora eu tenho 2 sobrinhas, filhinhas do meu irmão. Meu pai também tá cada vez melhor, se curando, dia após dia. Não é fácil, principalmente pra ele, porque foi a esposa dele, né? Minha mãe, mas a esposa do meu pai, então é muito difícil. E eu, que perdi a minha melhor amiga, perdi a minha mãe, também tô me recuperando. Meu irmão, glória a Deus, também tá se recuperando. Nós todos estamos nos curando como família. E foi muito difícil chegar nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, porque uma parte muito grande de mim não queria voltar pro YouTube, por uma série de razões. Eu amo isso aqui, tá, gente? Eu amo isso aqui, eu amo esse canal. Eu amo cada pessoa que chegou aqui. É muito difícil crescer no YouTube, é muito difícil ser consistente. O YouTube favorece alguns canais em detrimento de outros, então crescer no YouTube é na raça, é na determinação, é na vontade. Então cada seguidor que chegou aqui, cada um não é um número pra mim, é um presente que Deus me deu, é uma pessoa que Deus me deu. Então se você tá assistindo esse vídeo e se você é inscrito nesse canal, eu sou muito grata a você, de verdade, porque você veio a partir de orações muito profundas que eu tive. E você veio como alguém que confiou no meu conteúdo, mesmo eu não sendo apadrinhada ou patrocinada por ninguém, e isso pra mim significa demais. Por isso que eu sempre falo que isso aqui é uma família. Porque esse canal pra mim, e as pessoas que chegaram aqui, todo mundo que sempre interagiu comigo nos comentários, de uma forma tão positiva, vocês sempre foram parte de um processo muito mais profundo, que talvez vocês nem imaginem, de um processo muito profundo na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Mas era muito difícil voltar pra cá, porque, primeiro porque a minha mãe me apoiava muito, então eu tinha muito esse estigma na minha mente de eu tô voltando, mas eu tô voltando sem ela, sem o apoio dela. E também o lance de, putz, como que você volta pra um canal depois de um ano parado? Como que isso vai chegar, entendeu? O YouTube não vai entregar meu conteúdo, porque eu fiquei um ano sem postar. Mas em oração, durante o período de oração que eu tive, o Senhor me chamou muita atenção, dizendo que eu tinha que voltar. Que Ele me deu sonhos grandes, e Ele disse que Ele vai cumprir esses sonhos grandes, mas eu precisava dar esse passo. Então eu tô aqui. E é claro que não tinha como eu voltar sem explicar o que aconteceu. Então eu precisei sair, me afastar do canal para cuidar da minha família. Foi a melhor decisão que eu poderia tomar, porque família vem sempre em primeiro lugar pra mim. E a melhor coisa que você pode fazer também é cuidar da sua família. Cuide daqueles que o Senhor deu pra você. A minha mãe me serviu a vida inteira. Mesmo depois que eu casei, cuidou muito de mim. Qualquer coisa que eu fiz ou poderia ter feito por ela durante o período que ela estava doente é muito pequeno, perto do que ela fez por mim. E poder retribuir, nem que fosse um pouquinho, por tudo aquilo que ela fez por mim, foi um dos maiores privilégios que Deus deu pra mim. Eu queria que ela não tivesse ficado doente. Eu queria que ela não tivesse tido câncer. Eu queria que ela pudesse assistir esse vídeo. Mas independente disso, eu sou muito grata a Deus pelo tempo que Ele me deu com ela. Pela mãe que Ele me deu. Pela amiga que Ele me deu. E pela relação que a gente teve. Então eu sou muito grata.
E eu sou muito grata por vocês estarem aqui também. A gente vai retomar a nossa caminhada juntos. Vamos falar muito sobre muitos filmes, muitas séries. Eu faço parte do Critics' Choice Association, então eu sou membro votante da premiação Critics' Choice Awards. E por ser membro votante dessa premiação, eu recebo muitos filmes e muitas séries para assistir antes da estreia. Então a gente vai falar sobre muita coisa legal. E eu tô muito feliz de poder estar aqui de volta com vocês. Então assim, desculpa estar chorando. Obviamente que esse não era o meu objetivo. Mas eu acho que isso também faz parte do processo de cura. De cura do luto, sabe, gente? E nós teremos muitos vídeos, muitos vídeos bons, muitos vídeos alegres, vamos falar sobre muita coisa. E a gente ainda vai compartilhar muitas histórias juntos aqui. Então é isso aí, eu tô de volta. Obrigado por você que chegou até aqui, nesse momento, nesse vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.